preparados para o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andai dizendo, paz e segurança, este lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está guardada a luz, e de nenhum modo escapará. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Porque todos nós sois filhos da luz e filhos do dia, nós somos da noite, Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos da couraça da fé e tomando como capacete a esperança da salvação. porque Deus não nos destinou para ele, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e ficai reciprocamente como também estáis fazendo. Obrigado, irmão, pela ajuda na leitura. E como eu já havia dito em mensagens anteriores, essa questão do arrebatamento nos traz consolo, conforto. E no texto anterior, Paulo, ele até diz para confortar uns aos outros, com essas palavras, as palavras que ele tinha falado sobre o arrebatamento. E aqui, novamente, Paulo toca nesse assunto, mas se você observar ali o versículo 4, entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. É interessante porque Paulo está dizendo, atacará de surpresa os incrédulos, mas vocês não, vocês sabem que isso vai acontecer. E no final, versículo 11, Paulo diz, por isso o quê? Por isso tudo que eu acabei de falar, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente. Ou seja, aconselhem uns aos outros com essas palavras e encorajem uns aos outros com essas palavras. E Paulo diz como de fato já estáis fazendo. Bom, se eles já estavam fazendo, por que Paulo repetiu? Para que eles continuassem fazendo, agindo assim. Então, o assunto de escatologia e mais relacionado ao arrebatamento pré-tribulacional, além de trazer conforto, traz também coragem, encorajamento. Como o arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Nós não soubemos, ninguém sabe a não ser o Pai, o Deus, O arrebatamento pode acontecer hoje mesmo, cada mensagem que um pastor prega sobre isso, ele fala, hoje mesmo vai acontecer, é verdade, não tem o que se falar de diferente, pode acontecer hoje mesmo. Então eu não quero constranger ninguém e nem assustar ninguém usando essas palavras, mas o arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. E Paulo aqui, de certa forma, ele fala para que os tessalonicenses estejam preparados para terem um encontro com Jesus. Então, você sendo salvo, você terá um encontro com Jesus, será arrebatado. Independente de como está a sua vida nesse momento, você vai ter um encontro com Cristo. Mas e aqueles que não são salvos? E aqueles que ainda não têm Cristo? Geralmente o culto de quinta-feira à noite nós fizemos o culto de missões, era para termos a nossa conferência hoje, mas por motivos maiores não podemos realizar.
E então pense um pouco agora sobre evangelismo, sobre missões. Pense agora então sobre missões. Ultimamente eu estou com bastante desejo no coração e tenho percebido que a igreja está com desejo também de querer ajudar mais, querer investir em mais missionários, né? Porque na última votação nós tivemos 11 candidatos, escolhemos um, e nem foi para ter a mais, foi para compor, né? Então nós podemos pensar em missões também com arrebatamento, com relação ao arrebatamento, porque algumas pessoas ficarão. É claro que durante os 7 anos alguns serão salvos, mas eles passarão pela tribulação, salvos. Então Paulo, por o arrebatamento ser iminente, Paulo aconselha os crentes tessalonicenses a estarem prontos, preparados, vigilantes para se encontrar com o Senhor. Eu penso geralmente nisso quando eu não estou muito bem com o meu Senhor, quando eu estou falho com o Senhor, geralmente eu penso nisso. Puxa vida, se fosse agora eu me encontrar nessa situação com o meu Senhor, né? Que vergonha, né? A palavra iminente ali no dicionário de Oxford significa o seguinte: que ameaça se concretizar, que está a ponto de acontecer, próximo, imediato. Ele cita um exemplo: um desabamento iminente. Ninguém espera, né? Desabamento, a não ser profissionais de várias áreas que não são descuidados e são avisados, alertados, e eles não levam a sério, né? Vai acontecer mesmo, como aconteceu em Brumadinho, né? Mas há questões, um terremoto, há desabamentos que é iminente, quem espera? Estão lá os moradores, vem uma chuva e de uma hora para outra acontece o desabamento, não era esperado. Então, no dicio.com encontramos o seguinte significado para iminente: que pode acontecer num momento muito próximo, que está prestes a ocorrer, que se pode realizar a qualquer momento. E o exemplo é uma tragédia iminente. Então a volta de Cristo nos ares para raptar os salvos, eu estou colocando a palavra raptar porque a palavra lá no grego significa rapto. Agora, nós temos essa palavra rapto como algo negativo, não é verdade? Raptar alguém, raptar uma pessoa, a Bíblia até fala no Antigo Testamento sobre isso. Mas deste rapto eu quero fazer parte. Eu quero ser raptado por Cristo, porque é bom esse rapto. Ele vai me levar, ele vai me tirar desse mundo, né? Esse mundo desagradável, esse mundo que é um peso para nossas almas. Então, Cristo volta nos ares para raptar os salvos, vivos e mortos. Mortos que serão ressurretos por Cristo naquele momento, tá? Então, a volta de Cristo está próxima. Pode acontecer a qualquer momento. E devemos ser vigilantes para nos preparar, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E os tessalonicenses, eles já procuravam viver preparados. E se você observar nesse texto aqui, no texto anterior também, Paulo, ele usa de maneira verdadeira, de maneira séria, o arrebatamento iminente para incentivar a santidade entre os crentes tessalonicenses. Então, de certa forma, esse texto para nós procura nos incentivar a nossa santidade até que Cristo volte. Vivemos uma vida de santificação, uma vida piedosa. Existe uma preocupação de Paulo aqui, que é a de se encontrar com Cristo não de qualquer jeito,
mas de se encontrar de forma digna perante Ele. Quando alguém vai numa entrevista de emprego, vai de uma forma digna vestido, né? Procura cuidar com as suas palavras. Eu não tenho intimidade com a pessoa que irá me entrevistar. Não vou brincar, não vou ter certas atitudes, né? Ser mais formal. Então, existia uma preocupação aqui de, no momento do arrebatamento, eu me encontrar com o Senhor Jesus, vivendo uma vida de santificação. A vigilância, a preparação, não tem o objetivo de ingresso. Eu vou vigiar, me preparar, porque se eu não estiver vigiando e eu não estiver preparado, eu não vou ser arrebatado. Não é isso, tá? Não é isso. Ou seja, ninguém irá deixar de ser arrebatado por falta de vigilância ou por não estar preparado. Ninguém. Mas provavelmente um crente que não estiver vigilante, não estiver preparado, no momento que Cristo voltar, vai passar por um certo constrangimento quando se encontrar com Jesus. Então Paulo estava incentivando os cristãos a viverem em santidade, para quando se encontrarem com o Senhor, estarem na prática da santidade, estarem vivendo nessa prática. Até porque Cristo, Ele une e separa. Como assim? Que Cristo une e separa? No arrebatamento, Cristo nos separará deste mundo perdido. Ele nos tirará daqui, nos raptará daqui. E nos unirá eternamente com Ele. João 7:40-43 diz o seguinte: então, muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiram: como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele, por causa de Cristo. Aqui ele estava dividindo, né? As opiniões. Mateus 10:34-37 diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Mas Jesus não diz que Ele é a paz. Mas são coisas diferentes aqui. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, ou o filho e o pai, né? Entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Ele não está falando aqui desses conflitos familiares, né? Nora e sogra e assim por diante, simplesmente por ser nora e sogra ou genro e sogro. Não, ele está falando por causa do Evangelho, porque um crê no Evangelho e o outro não. Um é filho de Deus e o outro não, e haverá divergência por causa disso. E aqui na igreja nós temos famílias, né, que são crentes e os familiares não são, e há divergência dentro de casa. E ele continua, 36, assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, de certa forma, Jesus trouxe essa separação, essa divisão. Mas também união daqueles que colocam a fé nele. Novamente o versículo 2: caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Então, irmãos, a reunião dos crentes, os cultos, é algo muito importante, porque é um alívio para muitas pessoas que não têm uma família que segue a Cristo. Há muitas pessoas que eles encontram esse alívio, esse conforto, essa família na igreja. Então nós precisamos ser um pai
para alguém que não é do nosso sangue. Nós precisamos ser uma mãe para alguém que não é do nosso sangue. Nós precisamos ser um irmão em Cristo para alguém que não é do nosso sangue, mas que está ligado conosco pelo sangue de Cristo, para confortar, para ajudar, para fortalecer, para encorajar, para dizer: continue firme, irmão, irmã, até o final. Um dia seremos arrebatados e estaremos eternamente com Cristo nos céus. Então, quando Paulo fala de tempos e épocas, ele não está se referindo aqui a um dia exato para nós, uma data específica. Apesar de ter essa data, mas não para nós. Nós não devemos nos preocupar com isso. Muitas pessoas acabam se enveredando em falsas doutrinas porque se preocupam com a data. E Cristo disse: não é para a gente ficar preocupado com isso, apenas vigilante e preparados para o dia. Quando Paulo diz sobre tempos e épocas, ele está se referindo a uma ordem de acontecimentos. Vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo. Então aqui ele está dizendo: vai acontecer Cristo virar os ares, daí os mortos em Cristo, de Atos 2 até aquele momento, serão ressurretos. Os mortos que foram ressurretos, mais os vivos, serão arrebatados até Cristo nos ares, e dos ares Cristo levará eles para o céu, para as bodas do Cordeiro. E nesse exato momento começa o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia específico também, como o Yom no hebraico lá no Velho Testamento, um dia de 24 horas. Como a gente diz assim: olha, quando chegar aquele dia, muitas vezes a gente está se referindo a quando chegar aquele tempo, tá? É isso que ele está falando. O dia do Senhor é um tempo determinado. Que tempo? 7 anos de tribulação. Então, quando Paulo fala de épocas e tempos, ele está se referindo à ordem cronológica de acontecimentos, mas não está nos dando datas específicas. E os tessalonicenses provavelmente sim conheciam o livro de Daniel e de Ezequiel, que falam sobre essas questões escatológicas. Provavelmente os tessalonicenses já haviam aprendido sobre a futura restauração de Israel, e também sobre o juízo aos incrédulos, sobre o dia do Senhor, a tribulação. Então eles não deveriam ficar se preocupando com isso, porque a ressurreição dos cristãos mortos, o arrebatamento deles e dos vivos era certo. Depois disso viria o juízo de Deus sobre os ímpios, ou melhor, o juízo de Deus, o dia do Senhor, 7 anos. Vocês lembram que na pregação anterior, no início da carta de Tessalonicenses, eles estavam preocupados, os Tessalonicenses estavam preocupados de já estarem dentro da tribulação. Vocês lembram disso? No capítulo 4, vocês lembram? Daí o Paulo explicou, eles: beleza, está explicado, agora não temos mais o que se preocupar com isso. Capítulo 4, eles se preocuparam com o quê? Alguém lembra? Isso, exatamente. Eles estavam: tá, beleza, nós estamos bem. Mas os nossos parentes, nossos amigos que morreram em Cristo? E daí Paulo vai lá e explica para eles. E daí eles ficam tranquilos. E aqui então Paulo começa a explicar sobre: não se preocupe com o tempo, tá? A sequência é esta aqui. E Paulo vai aconselhando eles, Paulo vai confortando eles, vai encorajando eles. Porque pense assim: se o arrebatamento é iminente, a volta de Cristo é iminente, a primeira parte, que é nos ares, então eu preciso estar preparado. E eu preciso anunciar o Evangelho. Por isso que é importante que nós incentivamos que haja novas igrejas. Então o pastor Eduardo e o pastor Alan estão começando uma nova congregação. E quem que está apoiando aquele trabalho? As igrejas norte-americanas apoiam financeiramente aquele trabalho. Como? Eles enviam e sustentam os 2 missionários aqui no Brasil. Nós podemos fazer isso também, nós temos feito e podemos fazer mais ainda.
para que mais e mais igrejas venham nascer, venham se originar, para que mais e mais pessoas possam achar conforto, a salvação e conforto nessas igrejas e cresçam espiritualmente, e edifiquem suas vidas, sejam edificadas, e cresçam, e ajudem outras pessoas. E depois não tem problema nenhum, irmãos, quando nós somos arrebatados, nós vamos deixar isso aqui tudo para o anticristo, beleza, ele pode usar à vontade, nós seremos arrebatados e já fomos usados por Deus como ferramenta nas mãos dele. Enquanto estivemos aqui, cuidamos da nossa igreja, tanto da parte física como de uns aos outros. Depois, não é mais nossa responsabilidade, mas agora é nossa responsabilidade. Então, os tessalonicenses não deviam ficar se preocupando com isso, porque a ressurreição dos cristãos mortos e o arrebatamento deles era certo. Depois disso, então, viria o dia do Senhor. Então, nesse tempo, no final, ali na segunda metade da tribulação, muitos judeus se voltariam a Deus e, por fim, Jesus iniciaria seu reino milenar. E nós voltaremos com ele. Então, Paulo não queria que aqueles irmãos ficassem preocupados sobre o futuro. Eles já sabiam que seriam livres dos juízos e que os mortos em Cristo seriam ressuscitados e arrebatados com os vivos. Todos seriam livres da tribulação e depois todos voltariam com Cristo para iniciar o seu reino milenar. Então, Paulo está dizendo assim: gente, não se preocupem, a sequência é esta, é assim que vai acontecer, tá bom? Então não se preocupem, vivam agora a vida cristã, enquanto o arrebatamento não acontece. E o arrebatamento aconteceu naquela época? Não, porque senão nem a tribulação tinha existido, né? Porque já passaram-se 7 anos depois daquela época. O arrebatamento não aconteceu ainda. Então isso vale para nós também. Vivamos a vida cristã, né? Às vezes a minha esposa fala alguma coisa lá, se eu fiz isso ou não aquilo, como é que não sei o que, eu geralmente respondo assim: ó, eu estou remindo o tempo. Estou remindo o tempo, né? A Bíblia nos ensina a remir o tempo. Então vamos remir o tempo, vamos aproveitar o tempo, administrar o tempo que Deus tem nos dado da maneira mais sábia possível, vivendo a vida cristã e anunciando o Evangelho. Então a grande verdade é que Paulo e os irmãos daquela época pensavam que iriam participar do arrebatamento, lá no início do capítulo 1, né? Por causa de sua iminência. Até porque o Senhor virá como um ladrão à noite, é assim que o versículo diz, né? Olha, o ladrão avisa? Não. Sem aviso nenhum. Os cristãos precisam sempre estar preparados. Não porque não seremos levados se não estivermos preparados, nós seremos. Se você é salvo e você não está preparado, você irá subir, tá bom? Não fique preocupado com isso. Não é por isso, mas é porque seremos levados para nos encontrar face a face com o Senhor. Esse é o motivo. Você já teve que se encontrar face a face com alguma pessoa e foi constrangedor porque você não estava preparado para isso? Então pense sobre isso. Encontrar face a face com o Senhor Jesus. Essa paz e segurança que o versículo está falando não é para nós, não é para os crentes. Nós não temos a nossa paz e nossa segurança em Cristo, aqui nesse mundo, a nossa paz e segurança em Cristo. Então, essa paz e segurança que o versículo está colocando aqui é para os incrédulos. Eles pensarão: agora estamos em paz, tem segurança. E quando isso acontecer, quando eles pensarem que estão em paz e segurança, o dia do Senhor vem sobre eles, com todos os seus juízos e destruição repentina, como um ladrão que vem à noite sem avisar. E nós sabíamos. O Alver escreveu o seguinte: uma pessoa pode blasfemar contra Deus, pode ser um ateu raivoso ou alguém que abertamente fale contra Deus e ensine uma doutrina errada. Deus aparentemente nada faz contra isso. Você já não pensou assim? Puxa vida, né? Mas
olha essa corrupção aqui, acolá, olha esses países brigando, matando os outros, né, injustamente, olha aquela injustiça acontecendo ali, assim, com aquelas pessoas. Será que Deus não está vendo? Será que não vai acontecer nada, né? É o que o Álvaro está colocando aqui, mas ele continua. Todavia, o dia citado na Escritura como o dia do Senhor chegará, e Deus punirá o pecado humano, lidando de forma direta e dramática, em ira santa e julgamento sobre o mundo que rejeitou a Cristo. De uma coisa temos certeza absoluta: Deus irá levar a julgamento cada alma à sua própria maneira. Mas, irmãos, não nos preocupamos com isso. Não nos preocupamos com o outro. Não nos preocupamos com as falhas, as dificuldades, como o mundo vive, tanta injustiça e corrupção ao nosso redor. Porque senão nós não vamos viver piedosamente a vida em Cristo se os nossos olhos estiverem focados nos outros. Nós precisamos focar nossos olhos em Cristo, porque Ele foi 100% justo. Gostei muito de uma frase que eu ouvi de um professor ontem. Eu estava fazendo uma live de uma pós-graduação lá pelo Logos, e ele falou assim, que ele gostou também de uma outra frase que ele ouviu do Sproul. Alguém chegou para o Sproul e perguntou, falecido Sproul, é um teólogo, Sproul, me explica por que tem tanta gente boa nesse mundo que sofre injustiças? E Sproul olhou para ele e disse assim, eu conheço apenas um justo que sofreu injustiças, Jesus Cristo. Ou seja, o resto não é justo, não é bom. O que Sproul quis dizer é só há uma pessoa boa que foi injustamente, que sofreu injustamente, Cristo. Só esse. Esse eu sei explicar por que ele sofreu. Agora não conheço mais ninguém. Que resposta maravilhosa, né? Eu já ia tentar formular aí um tratado teológico aí, né? Para explicar para a pessoa. Mas simples a resposta e o objetivo. Irmãos, então não vamos ficar preocupados. A gente fica agoniado, né? Angustiado com tudo que acontece, né? Nós vivemos nesse mundo e necessitamos desse mundo para muitas coisas. Mas precisamos lembrar que o arrebatamento é iminente e que o dia do Senhor, com todos os seus juízos, suas trombetas, os selos e tudo mais, ele é iminente também, pegará o mundo de surpresa. Quando o mundo pensará que está em segurança e paz, virá o dia do Senhor. E então não ficamos olhando para essas injustiças, essas corrupções ao nosso lado, essas guerras. Hoje Rússia, né, e outros países. Não. Vamos olhar para Cristo e esperar Ele nos arrebatar. Por que Ele nos arrebata agora? Provavelmente Ele tem ainda objetivos para a sua igreja. Provavelmente Ele tem objetivo para a sua vida. Porque Ele tem te dado dons. Ele tem dado dons para essa igreja. Ele tem propósito para a Igreja Batista Vitória. Que propósito? Viver piedosamente, fazer mais por missões, a igreja se desenvolver e abrir uma congregação também, apoiar mais missões, falar mais de Cristo, edificar uns aos outros, ser testemunha e luz onde a gente está. Então façamos isso. Não vamos ficar olhando para essas coisas que nos entristecem. Não entristecem? Entristecem. É como se diz popularmente: um dia a conta chega, e chegará para todo mundo. Então, irmãos, um dia a conta vai chegar para eles. E vai chegar individualmente, como a palavra de Deus ensina, para cada um deles. Dia do Senhor não se refere então a um dia de 24 horas, mas um período de tempo. Nesse caso será um tempo de 7 anos. E Paulo compara esses 7 anos com dores, com sofrimento, como as dores de parto de uma grávida. E o pior de tudo, não haverá como escapar. E o resultado dessas dores de parto, para aqueles que não colocarem a fé em Cristo,
será mais dor ainda na eternidade longe de Cristo, em sofrimento e em condenação. Uma grávida, depois das dores, ela tem aquela criança bonitinha nos colos, né? No colo. O filho, a filha que veio ao mundo. Mas essas dores de parto aqui não resultarão em algo bom depois. Todos na tribulação passarão pela dor, sem nenhuma exceção, até mesmo aqueles que colocaram a fé em Cristo naquele tempo. Isso também, irmãos, nos leva a meditar em missões. Além de nossa vida de santificação, o arrebatamento ele será um dia glorioso e maravilhoso, um dia de encontro e de entrar no descanso do Senhor. O arrebatamento é o escape das dores dos juízos de Deus sobre o mundo nos 7 anos de tribulação. Mas não é o escape para aqueles que não têm fé em Cristo. Mas para nós sim, é um escape. Naquele tempo, as pessoas passarão por dor e não tem como escapar da dor, eles não terão como escapar. Como igreja que sabe de tudo isso, temos a responsabilidade de fazer mais e mais por missões. Precisamos nos esforçar mais e mais por missões. No Brasil ainda há lugares sem igreja boa que prega a palavra de Deus verdadeiramente. Nós temos o Daniel. O Daniel ele é lá da igreja do pastor Antônio e ele está em Santa Catarina. O Daniel está fazendo a EBET e EAD. Ele está numa cidade chamada Maravilha. Conhece o seu Jacir, a cidade lá? Maravilha. Não tem nenhuma igreja séria lá. Não tem. Ele está pretendendo ano que vem vir para cá, estudar mais e depois voltar para a Venezuela. Não sei se os irmãos viram o testemunho do pastor Rômulo, de Porto Alegre, que está indo para o Uruguai, que eu coloquei no grupo da igreja, falando sobre um dos países da América Latina mais ateu, onde a droga, a maconha parece que foi liberada, coisa assim. As igrejas sofrem por falta de conhecimento, os pastores são bivocacionados lá. A própria Venezuela tem passado por dificuldades e necessita de ajuda. O pastor Antônio, ele está fazendo essas aulas lá com o pessoal da nossa EBET e a intenção dele é de montar um instituto bíblico. Eu até falei para o irmão Klaus, nem é bom que a gente tenha contato com eles, é bom que o pastor Antônio fique em contato com eles, porque senão eles vão querer vir para o Brasil e daí não fica ninguém para pregar o evangelho lá, né? Então é bom que nós incentivamos o pastor Antônio e aquelas 10 pessoas que estão lá estudando com ele, para que eles cresçam e eles montem o instituto e formem mais pastores, mais missionários, não só pastores missionários, mas membros das igrejas que ajudem as igrejas a crescerem e fiquem lá para pregar o evangelho lá, né? É o sacrifício deles. Lembra hoje de manhã que eu falei sobre que existe alguns países que alguns crentes provavelmente não devem se expor tanto, porque senão eles serão presos, torturados e mortos. E provavelmente eles não fazem isso porque senão não vai ficar nem um crente lá na Coreia do Norte, por exemplo, para pregar o evangelho. Mas que a vontade e o desejo deles provavelmente seria de morrer, porque a morte seria um alívio. Mas eles não se expõem para não morrerem, eles fazem o sacrifício de continuarem vivos para continuar pregando o evangelho num país carente. Então eu fico pensando, de alguns então lá na Venezuela, porque tem muitas pessoas vindo para cá, alguns então eu vou ficar aqui, eu vou aguentar o tranco, para que tenha alguém aqui que possa pregar o evangelho no meio de toda essa dificuldade. Mas irmãos, nós não passamos por isso. Irmãos, nós vivemos livres, num país livre. Nós podemos pregar, ensinar, montar uma escola teológica e ensinar para quem quiser. Nós podemos começar uma igreja em um lugar e pronto. Nas nossas reuniões, nós temos comida em abundância, irmãos. Eu vejo às vezes comida no lixo aqui na igreja. Nós escolhemos e reclamamos de restaurantes quando nós vamos.
Nós temos roupa em abundância para o frio, né? Cobertor para o frio, uma casa fechada quentinha para o frio. E nós podemos pregar o Evangelho à vontade. Se a pessoa não gosta, a gente pode pregar ainda para ela, né? Toda educação, é claro. E a gente pode viver o Evangelho. Na Coreia do Norte, fiquei sabendo, antes daquele vídeo que foi colocado lá, que 2 crianças na escola falaram que os pais eram cristãos, mas elas falaram normalmente, elas não tinham noção do que estavam falando, adivinha? Família inteira presa, levada para campo de concentração. Então lá nem pode viver o Evangelho de forma pública. Nós podemos viver o Evangelho de forma pública. Você pode viver na faculdade, com todas as dificuldades que tem, você pode viver. Na empresa, você pode viver. Nós podemos. Então eu penso que esses irmãos estão fazendo um certo sacrifício lá na Venezuela. Não vamos ficar aqui, não vamos lá para o Brasil, vamos aguentar o tranco aqui e pregar o Evangelho aqui. Então nós também do lado de cá podemos fazer um sacrifício de ajudar esses que estão lá e que são nativos de lá já. O pastor Antônio, ele até falou comigo que ele queria mandar vários para cá, para estudar aqui no Brasil. Eu disse, não faça isso, pastor. A maioria não vai voltar. Ele é verdade. Não vamos fazer outra coisa, pastor. Vamos se esforçar aí, vamos se unir junto e vamos fazer com que eles estudem lá com o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos nos mexer. A América Latina precisa de mais igrejas. Olha a situação da Argentina. Não tem muitos aqui para o Paraná, mas no Rio Grande do Sul já estão chegando alguns, um que outro. Precisamos nos mexer, irmãos. Não dá para ficarmos só assistindo, deitados numa rede confortável. Não dá para pensarmos somente nas nossas coisas, nos nossos confortos e prazeres. Quantos cristãos têm planejado suas vidas para serem boas e não planejam com relação a missões, ajudar esses irmãos, irmãs? Eu vi um testemunho de um venezuelano, não vou falar quem é, que mora aqui no Brasil, mas que ele passou algumas semanas comendo sua moranga, que já estava a pele amarela. Nós sempre dependemos dos Estados Unidos e de outros países também, né? Outros países que investiram no Brasil em missões. Isso foi maravilhoso. Muitas vezes dependemos de igrejas de São Paulo, que são igrejas grandes. Ouvimos muito sobre isso, né? As igrejas de São Paulo são grandes, são maiores, do Nordeste também, mais tempo lá, para fazer missões. Mas também nós podemos fazer, sim, mais e mais. Então, irmãos, não vamos olhar para os problemas. Os problemas eles estão lá por conta própria. Conflitos acontecem, não tem como evitá-los. Cristo foi um dos maiores exemplos de conflito. Onde ele estava havia conflito, e por causa dele. O que ele falava tinha conflito. Então, assim, nós não podemos nos ater aos conflitos, às picuinhas, às divisões, a certas opiniões assim que não levam a nada. Precisamos olhar firmemente, focar firmemente para Cristo, para termos uma vida piedosa com Cristo e nos esforçarmos mais para ajudarmos essas realidades que existem no mundo. Versículos 4 ou 7. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios, pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Esse dormir que Paulo está falando aqui não é o mesmo dormir, o eufemismo, para morrer. Não, ele está falando do dormir daqueles que não têm Cristo. Então todo aquele que coloca a fé em Cristo é tornado um filho de Deus.
E um filho de Deus é um filho da luz. Se aquele tempo do dia do Senhor será um tempo de trevas, então os filhos de Deus não devem fazer parte daquele tempo. Seremos arrebatados antes do início do tempo das trevas. Trevas porque será um tempo de escuridão, onde os pecadores sofrerão como nunca nesse mundo por haverem negado a Deus em suas vidas. Nós somos da luz. Ouça o que MacArthur escreveu sobre os filhos de Deus. Por estarem na luz, eles não devem dormir na indiferença e no conforto espiritual, mas estar alertas às questões que os rodeiam. Não devem viver com as pessoas adormecidas e ignorantes que serão sacudidas no seu coma pelo dia do Senhor, mas devem viver uma vida vigilante, equilibrada, piedosa, sob o controle da verdade. Agora vá lá para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 14. Apocalipse 6, 14 a 17. E assim, o céu foi recolhido como um pergaminho, quando se enrola. Então, todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então, ele está falando aqui dos 7 anos de tribulação, tá? É nesse tempo. 16. Então passaram a berrar, berrar, gritar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto, eis que é chegado o grande dia da ira deles. Quem poderá sobreviver? Irmãos, todos aqueles príncipes, generais, reis que negaram o nome de Cristo e estão naqueles 7 anos de tribulação, irão falar com as montanhas e os rochedos. É um momento de extrema, está fora de si já, né? Tanto sofrimento que a pessoa fala com pedras, com terra, com elementos da natureza. Se atirem em nós, nos ocultem, nos esmaguem, nos ocultem da ira do Cordeiro. Agora, capítulo 9, versículo 2 a 6. Apocalipse 9, 2 a 6. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido poder como o dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frentes, os ímpios, os incrédulos. Isso aqui vai acontecer mais no final dos 7 anos. Versículo 5: não lhes foi concedido o poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Então, assim, eu não conheço bem sobre o escorpião, já vi um e outro, mas na televisão, mas sei que existem escorpiões que têm uma picada, um veneno muito forte. Só que os escorpiões, eles andam aí em lugares secos, né? Quente, que eu saiba é isso, lugares secos, quentes, isso, e com pedras, lugares assim, né? E na terra. Eles não voam, né? Então, não é tão fácil nós seres humanos ter um encontro com escorpiões, né? Não sei quem mora em lugares assim. Mesmo assim, não é tão fácil. Agora, esses aqui terão asas. Eles parecerão como os gafanhotos, como um gafanhoto. Eles voarão. E sabe qual a ordem de Deus? Não é para matar ninguém. É para fazer eles sofrerem. É para torturar eles.
O que os incrédulos e os ímpios fizeram durante toda a história da humanidade com crentes, não mata, tortura, eles passarão por isso daí. Agora, veja o versículo 6. Assim, naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Não sei como que isso vai acontecer, mas eles não conseguirão morrer. Há hoje crentes em lugares, como eu já falei, que até desejariam a morte para ser um alívio para eles, como Paulo desejou a morte, né? E Paulo disse, mas eu prefiro ficar aqui para ajudar. Então eu creio que há crentes em alguns lugares do mundo que desejariam a morte, mas eles, por voluntariedade, ficam fazendo um sacrifício para pregar o Evangelho. Outros não desejam a morte, mas desejariam trocar de vida, ou até trocar de país, ir para um país melhor, como muitos venezuelanos. Mas não, vamos ficar aqui, fazer esse sacrifício para pregar o Evangelho, voluntariamente. Esse povo incrédulo, ateu, vão desejar a morte para se aliviar do seu sofrimento e não vão encontrar. Deus não vai deixar com que eles morram. E por final, o inferno será assim, né? O lago de fogo será assim. Todos condenados à eternidade longe de Deus não encontrarão alívio para as suas almas, sofrerão eternamente. Isso mostra que rejeitar a Cristo é algo muito sério. E as consequências serão seríssimas, serão eternas. É muito sofrimento. É mais sofrimento do que o próprio Jó passou. Mas se você já tem Cristo, você não passará por esses sofrimentos dramáticos. Mas aquelas pessoas que ainda não têm Cristo, se o arrebatamento acontecer hoje, elas passarão por tudo aquilo. Por isso é urgente que nos esforcemos mais e mais para enviar e sustentar missionários, para ajudar também onde eles estão, com ensinamento, para que onde eles estão, eles sejam preparados para pregar o Evangelho e plantar mais igrejas. Para que todos esses crentes e essas igrejas, além de avisar o Evangelho, incluam no seu aviso do Evangelho os acontecimentos futuros. Versículos 11 e 9, 8 a 11. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura de Deus, da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos designou para a ira. Irmãos, essa frase aqui, ela é muito objetiva. É objetiva demais. Porque em todo o texto descobrimos que a ira de Deus, o dia do Senhor, em outras partes, Daniel mesmo, Ezequiel, mas Daniel, né? Apocalipse, descobrimos que o dia do Senhor são os 7 anos de tribulação, onde Deus derramará a sua ira sobre os incrédulos. Nós lemos ali em Apocalipse que a montanha se atire em mim, me esmague, porque quem pode escapar da ira do Cordeiro? Está falando da ira do Cordeiro. E Apocalipse 6:9 está falando das trombetas e dos selos, e que está falando do tempo da tribulação. E agora esse texto, versículo 9, Paulo está falando para ele e para os Tessalonicenses, Deus não nos designou para a ira. O que Paulo está falando assim, Tessalonicenses, Cristo não vai nos arrebatar, o arrebatamento é pré-tribulacional, Ele não nos designou para passarmos a ira de Deus. Só esse texto já bastava para dizer que não existe outro tipo de arrebatamento a não ser o pré-arrebatamento. E ele diz assim: mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa salvação que ele está falando é a salvação da ira, a salvação do dia do Senhor. Ele morreu por nós, para quê?
Quer estejamos acordados, quer dormindo, agora ele está falando do dormindo dos mortos também, né, em Cristo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Nós precisamos investir mais em ensino, em edificação, em missões, porque nós somos do dia, e por isso nós somos sóbrios. Não somos como um bêbado que não sabe de nada, não somos como um bêbado que não está aí para nada. O bêbado está sedado pelo álcool, que não consegue raciocinar e nem pensar direito, nem pode sentir nada. Não sejamos bêbados que não conseguem enxergar missões como prioridade. Um bêbado não se envolve em nada. Nós devemos nos envolver em missões porque não estamos dormindo, nós não estamos sedados pelo álcool. Paulo retrata a vida cristã com termos militares. Devemos nos revestir da couraça ou da armadura para nos protegermos nesta luta de viver o Evangelho e propagá-lo ao mundo. A armadura da fé, do amor e da salvação, pois com a fé nós podemos confiar em Cristo para tudo. Com o amor podemos agir em obediência a Deus e aos perdidos que sofrem nas trevas e em seus pecados. E podemos agir em amor uns para com os outros, irmãos uns para com os outros. E a salvação que nos dá a esperança de um mundo perfeito e justo e que temos um lugar garantido nessa nova terra. Conforme a Apocalipse 21, 1. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Haverá um novo céu e uma nova terra. Essa salvação que nos enche de esperança também nos enche de encorajamento para propagar o Evangelho ao mundo. O verso 9, ele é para arrebentar, né? Porque é muito claro que os crentes não foram designados para passar pela ira de Deus. Se os crentes devem passar pela tribulação para serem arrebatados somente no final dos 7 anos, então durante esse tempo eles devem ser protegidos de alguma maneira, como uma bolha divina, né? Um escudo invisível nos protegendo dos juízos. Mas isso não é visto em nenhum lugar da Bíblia. Todo o tempo que passamos aqui nesse mundo, Deus tem nos protegido, e tudo indica que a proteção da ira vindoura será o próprio arrebatamento. O arrebatamento é a maneira que Deus irá proteger eu e você daqueles anos. No verso 10, a expressão quer estejamos acordados, quer dormindo, também pode ser traduzida da seguinte maneira: quer estejamos sóbrios ou vigiando, quer estejamos dormindo. Ou seja, alguns crentes estarão alertas e preparados, já outros estarão adormecidos e sedados pelo álcool do secularismo, do mundo, dos cuidados dessa vida. Ao final, todos estarão com Cristo. Então qual a diferença? O recebimento dos galardões e o nosso encontro face a face com o Senhor. E mais uma vez Paulo termina com a chave de ouro no versículo 11. Paulo diz para os irmãos tessalonicenses se aconselharem e se encorajarem mutuamente. Isso quer dizer que nós, que ainda estamos aqui, porque ainda não aconteceu o arrebatamento, da mesma forma que aqueles irmãos do tempo de Paulo, devemos agir em pró um dos outros, nos aconselhando e nos encorajando. Devemos nos aconselhar, devemos nos encorajar com toda a palavra de Deus, mais especificamente conforme o nosso texto, com a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, pois ela nos dá esperança e conforto, também nos encoraja para permanecermos firmes em crescimento em nossa santidade, em crescimento espiritual, e também nos encoraja a fazermos mais por missões, para propagar o Evangelho ao mundo. Amém?